Olá, gente. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de hoje. Terceiro episódio, Pava. Tamo aí, firme e forte. Para quem está assistindo depois da gravação e é o primeiro episódio, olha, seja bem-vindo. Uma delícia produzir isso. Que prazer, né, Muito. Will? Ó, e nenhum podcast nesse planeta entrevista tanto adventista quanto a gente. Fala a verdade. Não, ninguém. Nem a TV adventista dá tanto espaço para adventista quanto a gente. Olha, Novo Tempo anda bloqueando algumas pessoas aí, viu? Então, Mas deixa isso para pauta pra daqui a pouco aí. Olha, a gente tem a alegria de estar aqui no Brasil nesses dias, nessas semanas, e a gente conseguiu, deu certinho para agendar com a nossa agenda de gravação, e hoje temos o prazer de ter Alan Gentil aqui junto com a gente. Ó, o profeta gentileza aí na versão adventista. Seja bem-vindo, prazer. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Will. Um prazer estar com vocês. Valeu pelo convite. Posso dizer, não fui na Novo Tempo, mas fui no Pode Crer. Não te chamaram lá na Novo Tempo, cara? Cara, chamaram. Fui. Contei a minha história de vida e nunca colocaram no ar. Eu acho que era ruim demais. Acho que não bateu com a proposta do canal e acabaram não mandando para o ar. Eu tenho um amigo que me contava como que as coisas aconteciam, tipo, se a cantora estava lá cantando alguma coisa e tinha esmalte escuro, daí que as pessoas ligavam, ou troca esse esmalte, ou então não contribuo mais. Eu fiquei tão assustado, saia comprida, assim, eu achei que era tudo coisa de assembleano isso, mas era de adventista. Não, a né? gente também está aderindo a esse grupo organizado. Eu acho que o meu caso é que eu participei de um programa em que eu contava a minha história, o meu testemunho. E sabe aquele testemunho bem jornada do herói, bem clichê mesmo? Sei. Vida nas drogas, melhora, acende. Aí eles devem ter olhado e falado, não, já temos muito disso. Próximo. Brincadeira. Alan, olha só, pastor agora é doutorando em religião também, direitos humanos e sociedade? O mestrado foi nisso e agora o doutorado em teologia sistemática e ecumênica. Teologia sistemática e ecumênica. Não tem engenheiro Coelho esse curso, não? Você teve que ir para Florença, cara. Tive, cara. Olha, foi uma oportunidade muito legal que veio após os estudos do mestrado na Universidade Valdense, em Roma. Em Roma. A única universidade protestante apta a oferecer um programa de doutorado na Itália. Olha isso. Fiquei bem feliz, cara. Foi muito legal, sabe? Eu estou honrado em poder dar sequência aos estudos. Eu nem imaginei que eu chegaria a fazer um mestrado fora, que dirá doutorado, cara. E como que foi fazer um mestrado em Florença? Com relação ao pano de fundo, a cidade, assim, único, né? Eu fui para a Itália em 2016, quando eu obtive a cidadania, e me apaixonei pela cidade, tive uma impressão, uma conexão muito forte com ela. E com a minha esposa nós até brinco, né? Teve um elemento místico, assim, a gente orou e falou, poxa vida, a gente podia vir morar aqui. E 3 anos depois, de fato, nós estávamos lá, eu apliquei para a área de religião, direitos humanos e sociedade, fui aceito, larguei tudo que eu tinha aqui, era pastor há 4 anos, recém-ordenado ou consagrado ao ministério, e senti que me faltavam algumas coisas que eu precisava buscar em outro lugar. E foi isso que fez com que nós saíssemos de uma certa zona de segurança para ir em busca de uma nova construção de vida, de panorama, de mundo, de percepção religiosa. Eu não sei se eu estou enganado, mas com toda essa ostentação, estou zoando, óbvio, no meio de toda essa ostentação que eu estava lá num café lá de Florença e vendo uma exposição de obra de arte, mas me parece, não é só pelo cabelo, que tem pelas referências, pelos seus tweets, assim, tem umas coisas muito fortes da Quebrada, do Mano Brown e de mais um monte de gente que eu amo também. Como que é essa ligação aí? Estou correto? Sabe que eu passei um pedaço do tempo da minha vida no sul do Brasil e lá tem um ditado que diz, quem vê os tragos que eu bebo não vê os tombos que eu caio, né? Quando vê a gente falando assim, um estilo meio paulistano, o sotaque, não sabe que a gente, na verdade, é cria de favela, né? Eu venho da região da Zona Sul do Sacomã,
Parque Bristo, mais conhecido como Parque Brisa, para os mais íntimos. E cresci lá, tive uma vida bem precária, digamos assim, criado com pais separados, mãe solteira vendendo salgadinho no isopor na rua. Eu peguei esse embalo também, me aperfeiçoei nas vendas e fui como estudante bolsista para a Itália. Fui para lavar panela, fui para cortar a grama do jardim, desmontar móveis. Aliás, tem isso, né? Às vezes, quando você sai do seu país e vai para um outro que, em tese, economicamente é mais desenvolvido que o teu, as pessoas têm uma tendência de olhar para o cidadão do famigerado terceiro mundo e enxergar só 2 braços e 2 pernas, né? Não vê cabeça na gente. Acha que a gente não pode desenvolver trabalho intelectual, acha que a gente não pode fazer algo que some nesse aspecto de serviços que envolvem raciocínio, etc. Então, foi uma jornada também lá para conseguir manter a minha família, que culminou num projeto que envolve viagens culturais, intercâmbio. Hoje a gente traz pessoas do Brasil para a Itália para mergulharem na experiência da Itália, né? Aprender a língua, conhecer cidades. E tem sido maravilhoso. Aprendi a língua nesse período, mas eu costumo dizer que eu não esqueço as minhas raízes. Os meus manos, tá ligado? Tá sempre presente nos diálogos. Cara. Eu olhei assim e falei, não, tem algo aqui. E você falou aí das vendas aí dos salgados no isopor, mas você iniciou sua trajetória profissional vendendo livros, inclusive porta a porta, é isso? Exato. Eu comecei pagando os meus estudos, pagando a faculdade, vendendo livro de porta em porta, que era um programa que a Igreja Adventista promovia, ainda promove, chamado Coportagem, que oportuniza a jovens que não têm condições de estudar fazer as suas vendas de livros, apresentar volumes que falam sobre saúde, qualidade de vida, e assim conseguir recursos para pagar os estudos. Foi assim que eu paguei o meu primeiro curso, depois paguei o segundo, e me mantive assim durante 10 anos, até me tornar pastor, coordenar grupos de jovens para conceder bolsas de estudos para eles, e aí seguir rumo à Itália para fazer esses projetos. Will, a gente aqui, clica aqui embaixo para ver os livros que a gente está recomendando, super tranquilo. Bater na porta, estilo Testemunha de Jeová. Cara, e assim, não é uma coisa tão comum em São Paulo, imagina, né? Você leva um tiro se você sair batendo nas portas. Mas eu me lembro que eu fiquei muito impressionado em Manaus, por exemplo, com o quanto assim, a venda de livros era quase que assim, o porta a porta era responsável por um percentual assim, gigante. Né? Então, isso ainda é cara, forte. Eu trabalhei na Conde de Sarzetas, de porta em porta, cara. Oferecendo livros. Antes de virar o point de venda de livros? Antes. Era já conhecida como uma rua evangélica, né? Muito forte. Mas, cara, aconteceram tantas coisas sensacionais. Entrei num boteco uma vez, tinha 8 caras, pedi a atenção deles, expliquei o que eu estava fazendo. E os 8 compraram coleções caras, assim, e falavam, vem aí amanhã que a gente adquire os seus livros. Olha isso. Ninguém vai comprar, né? No dia seguinte, estavam me esperando, ficaram com os livros. E eram títulos religiosos? Eram títulos religiosos. Adventista? Da editora Adventista, Casa Publicadora Brasileira, mas que falava muito sobre o poder medicinal dos alimentos, como criar filhos vencedores, sabe? Livros que seguiam nesse caminho, estilo Magabook, revista e livro ao mesmo tempo. Cara, até hoje eu penso, como é que pode 8 caras num boteco comprar 8 coleções? Assim, enfim, cara, são coisas assim que você olha para trás e nem acredita que rolou, saca? Olha, Conde de Sarzetas é um mundo à parte, e eu tenho assim, um monte de episódios, eu só vou contar um, porque eu estou aqui morrendo de vontade de rir, de lembrar, porque chegou uma cliente nossa, uma das que mais comprava livros, tal, Will, e eu, gerente, tá, ela só conversava com a área de vendas, aí quiseram me apresentar. Fui lá agradecer, tá, ela falou, vim aqui para comprar, inclusive eu preciso pagar, e começou a colocar a mão no sutiã e tirar o dinheiro. Assim, ela tinha feito uma compra gigante, e todo o dinheiro estava no sutiã dela. E ela foi tirando e jogando em cima da mesa o dinheiro, assim. Virou quase um show, né? Não, cara. Assim, o polidense ao contrário. Assim, em vez de colocar, ela tirava, assim.
altas histórias lá da Conde de Nossa, Sarzedas. eu ficava ansioso para ir na Conde de Sarzedas, porque quando lançavam uma Bíblia nova, né? A primeira coisa que eu pensava, nossa, e eu era office boy, vou fazer isso, vou passar lá no João Mendes, que eu trabalhava no escritório de advocacia, desço, vou fazer minha vida. Aí eu lembro, nem sei se tem ainda essa loja lá, que é uma rampa que você desce, lá no fundo tem um monte de Bíblia, estantes e mais estantes de Bíblia, assim. Aí quando você via aquilo, era o seu paraíso, sabe, para quem gostava? Porque você olhava de tudo, qualquer tradução, qualquer edição tinha lá para vender, cara. E Alan, depois disso, você começou também a formar equipes, a liderar equipes, é isso? Sim, depois que eu passei por esse período de vendas de porta em porta, me qualifiquei, ganhei um certo destaque pelos resultados, me chamaram para coordenar essas equipes. E foi uma experiência muito legal. Fui para o sul do Brasil, visitei os 299 municípios de Santa Catarina, todas as cidades, para poder distribuir os jovens das menores às maiores cidades. Eu me recordo esses dias que rolou uma viralização de um vídeo em São Miguel do Oeste, né? Não sei se vocês se recordam daquela turma cantando o hino nacional com as mãos esticadas, que fazia uma alusão ao nazismo, né, ao fascismo, etc. E eu visitei as comunidades no interior de Chapecó e das cidades ao redor. Eu visitei cidades em que 99% da população falava alemão. E teve uma, assim, de modo especial, eu já era líder, já coordenava equipes, e eu fui dar uma assistência a gente chamava de assistência, né, quando você vai ajudar o estudante. E eu me lembro que nós paramos numa casa de um casal de idosos, era tarde da noite, 8, 9 da noite, e passava o jornal e a gente ali tentando apresentar nossos materiais. E ela ficava impressionada com a gente. A senhora não tirava os olhos da gente, mas era um olhar não de interesse pelo que eu estava falando. Ela nem olhava para os meus livros, ela olhava nos meus olhos e no do meu colega que veio de Altamira, né, lá para cima. E aí ela, num determinado momento, interrompeu a gente, encostou em mim e falou assim: viu, vem cá, lá da onde vocês vêm, da África, é muito quente? Totalmente desconectada com a realidade. Eu olhei aquilo assim e fiquei, sabe, sem graça, não entendi o que ela estava querendo dizer. E o marido dela perguntou: vocês vêm de navio? De lá para cá? Desse jeito, cara. Aí o estudante do meu lado olhou e falou: não, a gente vem de Cipó. Tipo, já ficou indignado, sabe? Ficou pistola da vida. E eu presenciei, cara, essas realidades assim, nesses lugares, nesses rincões. Olha, não foi fácil. Teve muito padre chamando a polícia para mim, porque livros religiosos eles descobriam e ficavam irados, anunciavam na rádio católica, sabe? Assim, era uma loucura, cara. Até várias vezes soltaram cachorro assim para correr atrás da gente. Altas aventuras, assim, resumindo, sabe? Acho que de alguma forma a gente consegue entender um pouquinho de tudo que está acontecendo lá em... Exato. Não é novo, não é novo. Ela só ganhou uma vocalização, uma legitimidade por parte de, naturalmente, lideranças que eles se viram identificados. Mas a gente recentemente teve notícias de uma fábrica que produzia artigos nazistas em Timbó, também em Santa Catarina, foi fechada. Sem contar piscinas que, no fundo, tinham a suástica, que a gente viu. Então, assim... Povo muito bom, muita gente querida, muita gente maravilhosa, mas também muita concentração de pessoas que não conseguem compreender a nossa diversidade, a nossa pluralidade étnica, racial do país e acabam sendo preconceituosas e racistas. Muita gente. Isso que você acabou de falar, assim, me lembra assim uma certa igreja, assim, porque com dificuldade com a pluralidade e com alguma coisa. Cara, 2022, a gente fez aqui, momento choquei do nosso podcast, a gente fez a votação para eleger o Vergonha Gospel do ano, né? André Valadão ganhou disparado, tanto no YouTube... nas outras redes foi assim unanimidade o nosso Vergonha Gospel. Mas se a gente tivesse feito uma categoria igreja, assim... Cara, Adventista no ano passado assim foi a gente
entrevistou vários amigos aqui, mas capricharam, assim, né, cara? Assim, foi um período, sei lá, de caça às bruxas misturado com... E assim, uma coisa, como que eu diria? Uma coisa malévola, porque ela era sempre dissimulada, então coloca a teologia aqui, fala que é isso, mas não era isso, era gente usando isso aqui. De orçamento secreto, até orçamento secreto, cara, assim, comecei a entender melhor, assim, do Adventismo, mas fiquei, assim, assustado com... Que ano difícil, cara. Foi muito difícil. Eu acho que para quem se posicionou foi ainda mais. Eu presenciei, vivenciei situações que eu jamais imaginaria que um dia pudesse me ocorrer. Por exemplo, eu nunca falei isso nas minhas redes, mas no ano de 2022 eu fui disciplinado pela igreja no local aonde eu fui pastor e encerrei as minhas atividades pastorais. Você foi disciplinado? Fui disciplinado eclesiasticamente porque eu fiz uma live com uma teóloga feminista, a Ivone Gebara. Ivone Gebara. Ali eu percebi... No perfil do Leonardo. Do Leonardo, isso. Eu já tinha, se eu não me engano, conversado com o Leonardo, com o Edson, com o Tiago Arraes, um grupo da Igreja Adventista que eu admiro, que eu tenho apreço, que me acompanharam e que eu os acompanho. O Edson foi meu professor, né? O Tiago também contemporâneo, na época que ele dava aula no NASP, eu era aluno. E nesse período... Tiago, na próxima, hein? Combinamos já, na próxima você vai estar aqui com a gente. O papo vai ser maravilhoso, certeza. Mas nessa situação, eu organizei essa live. A Ivone era uma pessoa que me trazia bastante referência, bagagem, é uma das teólogas mais respeitadas no mundo, no campo da teologia feminista. E eu já havia conversado com várias pessoas. Eu conversei com a Rita Von Hunt, eu conversei com a Duda Salabert, sabe? Tudo na live? Tudo num projeto... Público? Sim, público, num projeto que eu fiz chamado Diálogos RDS, que era uma extensão do meu mestrado, onde eu queria democratizar aquilo que eu aprendia dentro das quatro paredes da sala de aula. Diálogos. A ideia era dialogar. E eu achei muito sintomático o fato de ter uma represália tão grande por se tratar de uma teóloga feminista, sendo que eu já havia conversado com uma drag queen e também com uma pessoa trans. Então, assim, foi assim, muito emblemático, porque o Léo, eu convidei ele para fazer a introdução da live e fiz um convite para 6 mulheres participarem e conduzirem a live. Eu queria que fosse uma conversa onde os homens não tivessem protagonismo e onde nós aprendêssemos mais do que falássemos, né? E aí, nesse período, ele se ofereceu para sediar a live, para hospedar a live. Eu aceitei, porque ia dar uma evidência muito maior. O canal dele é muito, muito maior do que o meu. E na live já começou a acontecer antecipadamente uma série de ataques coordenados, onde digitais influencers adventistas se posicionavam antes da live acontecer, condenando o feminismo, mostrando quem era Ivone Gebara, pegando trechos de artigos dela e deturpando, ou trabalhando em cima de uma maneira grotesca, sabe? E quando aconteceu, foi assim uma situação muito constrangedora dentro do nosso espaço religioso, porque nós sofremos ataques, as mulheres que participaram da live sofreram diversas ofensas, tudo por conta do pavor do feminismo, né? E aí, digitais influencers começaram a separar trechos e a manipular trechos, falando que ela chamou Deus de barata, sabe? Umas coisas assim absurdas, assim, sabe? Não conseguia entender o termo de linguagem mítica, falava que Deus era uma mentira, que ela tinha dito isso, quando na verdade ela usava uma expressão de Paul Ricoeur, que trabalha elementos que vão para além do significado em si, mas que tem um significado maior. E isso resultou em várias represálias. Eu recebi ligações dentro da universidade que eu fazia o mestrado, pedindo a minha expulsão. Fui levado à comissão. A universidade fez uma carta
para justificar que o meu projeto estava ligado academicamente, que eram entrevistas de cunho fenomenológico, em que eu ouvia, mas não necessariamente me posicionava. Essa universidade qual é? Adventista da Itália, essa, do mestrado. E ela fez uma carta me defendendo, pedindo para que não acontecesse. Eu apresentei na comissão e, mesmo assim, fui disciplinado. Foi bem traumático, na verdade, porque foi o último lugar onde eu trabalhei aqui. Eu não tinha a intenção de desmoralizar a igreja, nunca quis fazer com que a igreja acolhesse doutrinas que não são delas. Eu queria simplesmente oportunizar uma roda de diálogos que nós normalmente não nos sentamos para conversar. A gente não conversa com feminista, a gente não conversa com trans, a gente não conversa com drag queen, a gente só conversa com os nossos pares, com pessoas que se parecem conosco. E eu quis romper isso, quis poder sentar na frente de uma pessoa que não vem da mesma bagagem intelectual, doutrinária que a minha, e aprender com essa pessoa, trocar ideias, tirar dúvidas. E foi, assim, muito marcante, porque isso resultou numa série de rupturas. Amigos, teólogos, pessoas que eram da família, acabaram nos deixando ao mar aberto por uma questão de divergências de ideias ou diálogos, né? Ou seja, o que aconteceu na Nova Semente, com algumas pessoas que a gente conhece, já era uma carta marcada, né? Não, de alguma forma, assim, o comportamento é parecido, né? Eu acho que o Edson, ele era um pilar, digamos assim, uma referência teológica, uma referência pastoral, uma referência... Ele tinha lastro dentro da igreja, ele tinha um trabalho solidificado de muitos anos, foi professor, né? E eu acredito que a saída dele não foi simplesmente porque ele não estava desempenhando um papel condizente com aquilo que a igreja queria, aquilo que a instituição desejava, mas porque, de alguma forma, a postura dele estava encorajando outras pessoas também a se posicionarem, a falar sobre assuntos espinhosos, delicados, né? Então, eu acredito que foi simbólica a saída dele. Representou quem quer seguir nesse caminho não permanecerá. Foi um recado claro para quem desejava fazer algo nesses caminhos que o Edson fez. Falar sobre racismo, falar sobre igualdade de gênero, onde já se viu, né? Falar sobre essas coisas então, na igreja. Esse seu diagnóstico, Alan, diz para a gente que essa história de que o motivo do desligamento dele, da expulsão, da demissão, seja lá o nome que querem dar para isso, não é o motivo de, como apresentaram para ele, divergências teológicas, etc. Existe aí um incômodo com temas que dizem respeito, inclusive, à postura da igreja como instituição para com a sociedade, como racismo, como gênero e etc. Você, qual que é a sua análise, como quem já esteve lá dentro? Porque a gente recebe muitos comentários, gente dizendo assim, não, a igreja adventista é neutra. Não, a igreja adventista não tem esse comportamento, isso é um absurdo que estão falando, estão exagerando, estão querendo deturpar a imagem da igreja, manchar a imagem da igreja, essas falas, né? Então, pelo seu diagnóstico, tudo que você viveu, isso faz parte da estrutura. Na minha percepção, existe uma sanha reputacional que está pavimentando essa estrutura de não falamos sobre isso. Uma sanha reputacional no sentido de que eu não quero, não desejo e tenho pavor de me associar a pautas que gerem identificação com o espectro ideológico da esquerda política brasileira. Essa sanha reputacional, ela me impede de falar sobre temas que comumente são associados à esquerda, como, por exemplo, pautas chamadas identitárias. Então, falar de racismo é delicado porque
Embora a cofundadora da Igreja Adventista, Ellen White, fosse abolicionista, e existem documentos que foram catalogados, mais de 3.000 páginas, que atestam que ela tinha uma posição favorável à abolição, ou seja, contra a escravidão. Com o tempo e aplicando ao nosso contexto e à nossa situação atual, acabava-se que por confundir falar sobre isso com ter simpatia por algo que, na visão de muitos representantes influencers, poderia ser considerado um alinhamento ideológico. E isso não casa com o DNA, com o ethos da instituição que visa ser pró-família, contra aborto, favorável aos bons costumes. Então, tudo isso que cria uma reputação era um elemento de proteção. Então, não falamos com pessoas que falam sobre isso, ou não toleramos que falem sobre isso, porque ao falar sobre isso, abre-se uma janela que incorre no risco de ser um simpatizante, de se tornar um simpatizante daquilo que nós demonizamos, que é o pensamento político da esquerda no Brasil. Eu entendo que hoje, não só a Igreja Adventista, mas as instituições religiosas, elas têm esse afastamento natural que, mesmo que argumentem ser neutras, acabam inevitavelmente escolhendo um lado. O lado que não pertence à esquerda, isto é, à direita. E quando, não muito difícil de se diagnosticar, uma extrema-direita. Uma direita intransigente, autoritária, absolutista e fascista também. Então, na minha perspectiva, existe essa repulsa àquilo que corre o risco de manchar a reputação. O problema, ao meu ver, é a reputação que é colocada em jogo quando eu começo a me relacionar com aqueles que não são dignos, com aqueles que não estão de acordo com os padrões estabelecidos por Deus, na visão naturalmente fundamentalista, institucional e por aí vai. Olha, no Twitter, eu li isso aqui. Cuidado, falar com gente agressiva pode te deixar agressivo. Com imbecis, te imbeciliza. Seja aberto ao diálogo, mas fechado àquilo que intoxica. Tweet dia 1º de novembro de 2022, na sua conta, claro. Quais recomendações o autor de um livro chamado Dialogando pode nos dar para a gente lidar com a divisão política que cindiu a igreja? É possível algum tipo de diálogo com bolsonaristas? Esse é um assunto assim recorrente nosso, porque a gente, de alguma forma, tem pensado em dedicar parte desse ano de 2023 a quebrar algumas rupturas, a nos reaproximarmos de parentes. E, mais do que isso, nas redes sociais, por exemplo, hoje é o dia do desbloqueio. Vamos desbloquear hoje algumas pessoas? Quantas pessoas você tem bloqueado? Então, parece assim engraçado, mas, na verdade, com fascista não se conversa. Então, é fogo nos racistas e com os fascistas nenhum diálogo. Qual que é o caminho? Cara, eu não sei se eu tenho capacidade de apontar um caminho, sabe? Eu acho que eu estou em busca desse caminho. Eu não gostaria de ser pretensioso em ditar ou revelar o segredo para se alcançar esse ideal. Eu tenho vontade de dialogar com quem tem vontade de dialogar comigo. Eu não tenho vontade de dialogar com quem instrumentaliza o diálogo para propagar ódio, intolerância, preconceito, racismo, porque não se torna um diálogo, se torna um ataque velado, uma destilação de preconceito sofisticada, sutil, sabe? Eu não acredito nesse tipo de diálogo. Uma das críticas que teceram aos meus diálogos é que, sobretudo a da Ivone, é
é que não foi um diálogo, foi um monólogo, porque não se dialogou, mas se ouviu, e foi uma conversa passiva, em que só uma pessoa falou e todo mundo ficou quieto. Eu não compreendo o diálogo dessa forma. Eu não acho nem mesmo que para dialogar são necessárias duas pessoas. Eu dialogo com as minhas ideias, eu dialogo com os meus livros, eu dialogo com os autores que eu leio, eu dialogo com a vida, eu dialogo com problemas, eu dialogo com situações. Ou seja, o diálogo ele não possui elementos unicamente objetivos e pragmáticos. Mas o diálogo ele permeia também as questões filosóficas. E o grande problema dessa pragmatização do diálogo, ao meu ver, é o de obrigar você a falar com quem não quer falar contigo. Ela não quer, na verdade, dialogar, muitas vezes. Ela quer fazer ou forçar-se ser ouvida, ser escutada. Ela quer ter a oportunidade de destilar mais daquilo que ela não conseguiu, às vezes, concatenar na cabeça dela, ela não conseguiu unir os conceitos e ela joga. Você se torna, na verdade, um depósito e não um agente do diálogo. Então, nesse ponto, Sérgio, eu sou um pouco resistente a um diálogo que tem roupa de diálogo, tem cara de diálogo, mas não é diálogo. Então, com esse perfil de pessoa que quer reafirmar seus preconceitos, reafirmar suas falsas verdades, eu acho que o diálogo pode ser tóxico e nocivo. E ele, inclusive, pode fazer com que você reproduza esse padrão de falso diálogo. Falar não é dialogar. Desaguar pensamentos que você tem não é dialogar. O diálogo ele pressupõe respeito, ele pressupõe também desejo de ser ouvido, mas de ouvir também. E de estar disposto a continuar dialogando com o diálogo que foi estabelecido. Então, eu não tenho um caminho para apontar, mas eu tenho uma predisposição a querer conversar com quem quer conversar comigo. Porque se a outra pessoa hesita, ou não, melhor, não hesita em falar para mim tudo aquilo que ela odeia e detesta, eu sinto que, na verdade, eu estou sendo usado e não estou sendo um meio, sabe? Eu gosto de ser um meio, não um fim em si. Nem depósito e nem depositário. Não quero usar esse lugar para solidificar preconceito, sabe? Muito fera. Boa. Tem a pergunta de um sócio da gente aqui, o Andrade. Falar se estiver assistindo a gente, aquele abraço. Estamos juntos sempre. O adventismo foi e ainda é visto como seita por muitas denominações protestantes. Figuras como Tiago Arraes, Leonardo Gonçalves e você romperam preconceito e estabeleceram pontes com irmãos de outras igrejas. Quais foram os fatores que contribuíram para essa vontade de construir ponte? E o Andrade diz de outra igreja, mas eu vou até além. Quando você fala que dialogou com a Rita, por exemplo, a Rita, ao que me consta, não é de religião. Não. Né? A Ivone é de uma ala inteligentemente radical do feminismo católico, por exemplo. Então, a ponte aí é uma bela de uma ponte, né? Uma ponte muito longa. O que levou, o que despertou em você esse desejo de construir? Cara, assim, eu vou ser bem sincero, sabe, Will? Eu acho que isso que o Andrade, né, colocou. Aliás, o Andrade é uma pessoa que eu interajo e gosto muito, assim, sou fãzaço dos posicionamentos dele. Esse estreitamento com o adventismo, eu não sei bem não, cara, se é com o adventismo, sabe? Eu acho que as pessoas se estreitaram com pessoas, com outras pessoas que saíram dessa posição de defesa institucional. Quando eu olho o Tiago, por exemplo, eu não vejo ele querendo defender a igreja adventista. O Edson tampouco, eu muito menos. Não tem intenção de defender placa, não tem intenção de defender a denominação que eu faço parte. Aliás, a denominação que eu faço parte, às vezes, nem me considera parte, na real. Então, eu acho que o estreitamento, cara, ele está muito mais atrelado ao humano do que aquilo que o ser humano aparentemente representa, saca? Claro que, inevitavelmente, quando uma pessoa, por exemplo,
escuta uma pregação do Edson, ou assiste um diálogo que eu tenho, ou participa de um culto da outra igreja do Tiago Arraes, né, de uma ministração que ele faz, ela vai entender assim, pô, tá aí, gostei, achei um lugar onde eu posso pertencer. E aí vai associar isso necessariamente à denominação que os caras fazem parte. Mas quando você vai procurar mesmo, o lugar onde esse cara fazia parte, tocou ele dali, entendeu? O outro também não é muito bem quisto por uma ala. Eu fui disciplinado. Então, se você for parar para pensar, eu acho que existe uma conexão entre pessoas que pode causar uma sensação de uma possível conexão com uma estrutura, mas ela não se concretiza em boa parte das vezes. O meu desejo, Will e Sérgio, em querer romper com isso, foi escolher realmente viver uma vida às margens. Eu comecei a entender o Evangelho de uma maneira diferente daquela que me foi explicada, ou aquela que foi usada para me evangelizar. Eu vejo um Cristo que caminha com oprimidos, que, como diz, né, nos Racionais, que Deus me guarde, pois eu sei que Ele não é neutro, vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu venho desse lugar, eu amo as pessoas desse lugar, eu não me furto de relacionar-me com pessoas de bom poder aquisitivo, mas também não são elas, assim, o objeto da minha atenção, tá ligado? Tipo, não são nelas que eu concentro as minhas energias. Eu quero me concentrar naqueles que são excluídos. E eu construo pontes com pessoas que talvez não entenderam esse evangelho e não veem Cristo dessa forma. Foram também ensinadas a conceber um Jesus autoritário, ou dogmático, ou extremamente institucional, que foge totalmente àquilo que ele deixou como legado quando pisou e passou por essa terra. Então, a minha tendência e inclinação é me relacionar com pessoas que não conseguem ter essa visão desse homem de Nazaré, do Jesus de Nazaré, mas do Cristo mostrado nos quadros ou evidenciado nos púlpitos, e colocar a teologia para se relacionar com outras disciplinas, fazer com que ela não seja uma disciplina isolada, até porque a teologia é preterida também pelas outras disciplinas, ao meu ver, né? Eu estudei um pensador que eu gosto muito, chamado Boaventura de Souza Santos, e ele fala sobre as epistemologias do Sul, né? Que são todos os saberes marginais, não reconhecidos pelo Norte, que é a sabedoria hegemônica, que é a ciência moderna, o cientificismo, etc. e tal. E a teologia, ela pertence ao Sul, ela não pertence ao Norte, porque ela não se prova, na verdade, ela é fruto do empírico, ela é fruto do sobrenatural. E, cara, a gente conseguiu transformar a teologia em norte, em um saber autoritário, sabe? Que não depende das outras disciplinas. Então, conversar, por exemplo, com uma Marina Silva, com uma Rita, com uma Duda, com o Léo, com o Edson, com o Mário Cortella, tentar fazer com que a teologia ganhe novas formas, novos contornos e converse, que ela seja percebida na música, na filosofia, na sociologia, na vivência de uma pessoa que está trabalhando todos os dias entregando comida no aplicativo, tá ligado? Essa é a minha tentativa, é humanizar a teologia, porque teologia que não é humana não é espiritual. Não dá para ser espiritual se não for carnal, sabe? Então, é assim que eu concebo um pouco essa questão da teologia e desses diálogos que são pontes para se alcançar pessoas, para se apresentar ao Cristo. Ele falou do Cortella e ainda meteu um carnal agora, um Leandro Carnal no final, aí deve estar nos trending topics ainda. Só fazer um apontamento, a Adriana Balbini comentou aqui, minha cunhada e sobrinha são da Universal. Na noite do dia 31, elas me falaram que votaram novamente no Verbo. Ambas disseram que tudo que vier do púlpito delas, elas acatarão. A situação nas igrejas é grave. Cara, meu Deus. Olha, deixa eu aproveitar para fazer um merchan agora. Em setembro vai rolar a experiência herética. Não, desculpa. A experiência italiana, a Spiritualità, com você e o Ed René Kivitz. Isso. Como vai ser isso aí? Vocês vão rodar por algumas cidades italianas para reescrever
a Bíblia, Para olhando, atualizar a Bíblia. atualizar a Bíblia, contemplando obras de arte, é isso? Cara, eu achei assim o máximo. Cara, pois é, foi uma ideia que se derivou da experiência italiana original, digamos assim, que consistia em trazer pessoas de língua portuguesa para passar 2 semanas na Itália e ter uma imersão na cultura italiana. Eu criei isso por pura necessidade, tá? Eu precisava pagar os meus estudos. Não foi criatividade. Não, cara, assim, vamos ser bem pragmático mesmo. Eu precisava pagar os estudos do mestrado, não estava mais feliz em trabalhar lavando panela. E falei, cara, peraí, o que essa faculdade tem a oferecer? Ela é muito legal, ela é bacana, ela é dinâmica. O adventismo na Itália, ele tem uma outra concepção, cara. Para você ter uma ideia, no meu último ano de mestrado, nós tivemos uma jornada de teologia queer dentro da faculdade adventista, cara. E nesse momento, 3 teólogos adventistas desmaiam assistindo o Sim Pode Crer. Meu Deus. Sobe aí, ô velhão. Levanta, joga uma aí. água, porque é real, cara. Então, assim, existe uma percepção diferente. E eu vi isso, me apaixonei, falei, pô, não tem só um modelo de adventismo, não existe só um adventismo. Existem várias percepções de pessoas que estão nessa comunidade de fé. E aí falei, pô, vamos lá, vamos expandir isso, vamos falar para as pessoas que existe vida fora da América do Sul, dentro desse ambiente, e vamos apresentar. E aí criei esse projeto me ajudava a pagar o aluguel lá, e depois ele se solidificou, ganhou um contorno maior, a faculdade adorou e oficializou o negócio e ficou Uau. fora. Ficou assim, fora do que era esperado, ficou muito bacana. E aí eu tive uma ideia, eu falei, pô, e se a gente faz uma experiência italiana não só voltado a turismo, mas uma imersão na espiritualidade? Vamos fazer um esquema legal, dialogar com as várias disciplinas? E aí conversei com o Ed já tinha aceitado conversar comigo no Diálogos RDS, ele virou meu pastor, porque ele que me pastoreou no momento de disciplina que eu tive, foi ele que me abraçou nos momentos de solidão lá, porque quando você está fora do país é tenso, é complexo. Ele me deu um amparo muito bonito e ele aceitou a jornada de falar sobre a espiritualidade. Então, a gente vai falar sobre a espiritualidade do belo, a espiritualidade apolítica, a espiritualidade do poder, a espiritualidade da simplicidade, e nós vamos mesclar isso com viagens, aulas de italiano, uma imersão total na cultura italiana, e vamos visitar cidades especiais. São 14 dias, 12 cidades e 7 encontros com o Ed. Para você ter uma ideia, cara, do quão legal é isso, nós vamos, na espiritualidade da simplicidade, visitar a cidade de Assis, aonde São Francisco de Assis iniciou seu ministério. Caramba! Quando nós formos dialogar sobre a espiritualidade e a ciência, a gente vai se reunir no quintal da casa onde cresceu Leonardo da Vinci. Nas oliveiras, aonde ele corria quando bambino. Então, assim, cara, ficou muito legal. A gente fez um programa 10, e aí, na primeira quinzena de setembro, a gente vai estar recebendo a galera para estar partilhando disso conosco. Pastor Will, se eu te conheço, quando ele falou espiritualidade do belo, você já pensou em a gente fazer Claro, um negócio aqui tua boca tem mel. e fazer aqui uma Convidado especial, Bela e Graciane, tá ligado? Espiritualidade do belo e Da Graciane. Vamos fazer isso. Ovo, com ovo. com muito ovo. Isso muita aí. clara de ovo. Não, mas aí eu vou usar os recursos dele. Eu pago só mais pra frente. Não paga, no caso, não paga. Cara, coisa incrível. Não, tô aqui babando aí, ó. Não, assim isso- que a gente tem que fazer umas coisas. Sim, e o pior ou o melhor, vai ser engraçado depois, é que virão comentários. Tá vendo? Mais um influenciado pelo Ed Renekiewicz, mais um desviado. Não, mais juntou um... dois, Então, Juntou mais dois. um pede música no Fantástico, Ed. Né? Mas pode confirmar aí. É isso mesmo, mais um influenciado. Quer atualizar a Bíblia? Quero. Pode. Bíblia 2023. Deixa eu te tamo perguntar uma coisa. A turma aqui daqueles influenciadores, fundamentalistas da Adventista aqui do Brasil, tá sabendo dessas teologias na Adventista italiana? Tá sabendo disso? Cara, eu Deve não... fingir que não. É não que tem. eu não me furto de postar ou de falar sobre aquilo que eu julgo interessante.
Eu também não tenho pretensão de ser acompanhado, monitorado ou seguido por eles, porque eles têm pessoas que dão muito mais engajamento para eles Sim. fazerem isso, né? Então, assim, eu não tenho muitas expectativas de que eles acompanhem tudo que eu faço, tudo que eu falo. Mas não é escondido, não é velado. Existe uma outra jurisdição, a qual eles não têm acesso e poder, e pouco podem fazer. Vão falar o quê? Vão falar com o diretor da Faculdade de Teologia da Itália que ele está errando? Beleza, vai lá, cara, mas não sei se vai ter muito sucesso, entendeu? E eu não vejo também nem essas pessoas da Itália que se predispõem a dialogar com as diferenças, porque naturalmente eles não pensam igual. Eles não são adeptos da teologia queer, mas eles são interessados em conhecer e explicar para os alunos do que se trata. E como uma academia Como academia, tem cara, que se comportar. como toda academia deve se comportar, não trabalhando sempre no viés de confirmação, cara. Tinha uma coisa que me deixava assim, cara, encafifado, por que toda dissertação tem que ser para corroborar com uma doutrina que a gente já acredita? Por que esse reforçamento é sempre tão constante? Por que a gente introjeta conhecimento o tempo inteiro de coisas que a gente já conhece, saca? Então, lá eu pude perceber uma abertura maior e isso me satisfez, assim, sabe? Me deixou muito feliz, assim. A impressão que eu tenho é que assim cada uma dessas figuras, desses amigos nossos, né, o Léo, o Edson, assim, cada um tem os seus haters. Então, por exemplo, pessoas que nunca ouviram nada do podcast, quando o Léo veio, foram lá justamente para nem assistiram todo o programa e já soltaram as mesmas críticas de sempre, com o Edson a mesma coisa, né? Sim. Então, não é assim. Qual o recado, assim, vamos dizer, um recado carinhoso? O que uma pessoa ganha assim vivendo para odiar outras, porque teologicamente ela não concorda ou ela acha que é teologicamente, mas não é teologicamente, sabe? É uma coisa assim, é uma coisa de índole mesmo. Jesus fala que a gente ia ser conhecido pelo amor e essas pessoas hoje são reconhecidas pelo ódio e daí quase que eles disputam para ver quem que odeia mais, quem que xinga mais, como você falou, você chegou a ter sua filha que hoje está com 9 meses, eu já passei por isso. No início de blogueiro foram, sei lá, 5 anos de terapia porque à medida que os ataques não faziam efeito, eles iam se tornando piores. Exato. É como uma dose de remédio, né? Parece que eles entendem que se não está te atingindo, tem que aumentar. E aí aplicam doses cavalares, assim, né? De ofensas. E quando chega no entorno, assim, é absolutamente doentio isso. Não tem nada a ver com a sã doutrina. Cara, você, na minha cabeça, assim, você falar a respeito de um bebê é baixo demais. Falar da sua esposa, falar, sabe, de pessoas assim que nem partilham do seu trabalho nas redes, às vezes nem compartilham para se proteger mesmo, não é porque discordam, mas é para se proteger. Eu não sei, Sérgio, eu acho, cara, que existe um elemento de sentimento de defensoria, sabe? É minha missão defender, sabe? Zelar pela sã doutrina, pela verdade e protegê-la a todo custo. No fundo, eu acho que essas pessoas elas estão vivendo aquilo que elas entendem ser o ministério delas, o ministério de defesa baseado no ataque. E esse ministério de defesa baseado no ataque deturpa o que é apologética, por exemplo. Não se trata de apologética, não se trata de apresentar um contraponto, se trata de atacar quem apresentou um ponto. E nesse aspecto eu acho que sai da disciplina, sai do campo acadêmico, sai do argumento racional e ganha um contorno personalista. E aí é que está. O Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, ele diz muito que houve um tempo em que se tinha como inimigo aquilo que era o invisível e o intangível, né? Mas agora
passa-se a ter o inimigo como algo visível, algo que eu posso identificar. E aí, cara, fica complexo, porque se existe um inimigo, existe um herói, existe um vitorioso, existe alguém que precisa acabar com esse inimigo. E aí inicia-se essa caçada, né? essa peregrinação em prol da verdade absoluta que faz cair por terra todos aqueles que pensam diferente. Eu entendo que parte desses digitais influencers disseminadores de ódio entendem que estão fazendo um trabalho, estão prestando um bem para a comunidade evangélica deles, às custas das cabeças que eles pisam no caminho, sabe? E isso me entristece, porque não conseguem sobreviver se não for às custas das reações que fazem acerca do conteúdo do outro. No fim, se tornam parasitas, porque eles precisam reagir, eles precisam intervir no comentário, na visão ou na perspectiva que foi aberta pelo próximo, porque é só assim que eles vão ter a razão de ser deles confirmada. E que razão de ser triste. Olha, honrando o sobrenome, como diria o filósofo Jorge Linhares, o Alan foi super gentil em falar isso daí. Eu já defino eu aqui tentando ficar educado, mas só de ouvir essas coisas. Sabe, se você é um dessa coluna de haters aí, olha, você, para mim, é só um discípulo de Satanás, que é o acusador, e você acha que está fazendo alguma coisa para Deus, você está sendo usado pelo capeta. Então, bota a mão em cima de você e vamos tirar os demônios com a adventista, com saúde e tudo. Cuidar da saúde do corpo e não cuidar da mental não adianta nada. Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é uma pessoa não prolixa, né? Eu rodo. Eu ia falar que você é um ano de experiência, mas se eu falar isso, vocês me batem aqui. Cara, tem um teólogo, eu acho que é teólogo, eu conheci como arqueólogo. Vai. A gente gosta de brincar que é arqueólogo de Cristo, mas tudo bem. Que está fazendo sucesso, né, por aí, sendo ouvido por todo mundo como a voz cristã a ser ouvida. E a gente conversou com um amigo nosso que veio, inclusive, no podcast sobre essa pessoa e perguntando, né, como que essa pessoa ganha esse destaque pelos discursos, pelas entrevistas que dá, não passa de só mais um fundamentalista, né, que é o tal do professor Rodrigo lá da Adventista. Eu queria saber se você teve contato com ele, quais são as suas impressões, porque às vezes a gente tem essa impressão, mas é aquele negócio, né? Para o público, eu preciso manter, para garantir o meu prestígio, eu preciso manter uma postura de não, eu preservo a doutrina sagrada, a sã doutrina, não sei o quê. Mas no ambiente da convivência, a coisa é um pouco mais flexível, eu não sou tão rígido assim. Você tem algum convívio, alguma experiência, alguma coisa positiva? É um bom nome para fazer vocês percorrerem sítios arqueológicos com um bom vinho italiano. Juntar as coisas. Estou fazendo um roteiro criativo. A vibe dele é Israel, né? Tá um pouco longe, né? Acho que ele manda bem ali no tour, ali na Judéia, Samaria ali. Vamos deixar ele seguir. Podia enterrar o cara logo num desses sítios e deixar lá. Já vão falar que isso é o ódio do bem. Pode guardar que esse corte vai. Mas, cara, eu conheço o Rodrigo, ele foi meu professor em 2 cursos diferentes. Uau. Ele me deu aula de grego, ele me deu aula de filosofia. Ele é visto dentro da Igreja Adventista como uma referência que atravessou o campo do adventismo para figurar no cenário de TV aberta, desde as participações no Jô até as participações em diversos podcasts, contribuições na Record, etc., tudo que ele fez. Quando eu estudava teologia, eu tinha uma percepção diferente da percepção que eu tenho hoje, de mundo, de vida, de maturidade e de pessoas também, né? Admirei muito o Rodrigo nessa jornada de estudos, porque ele se
projetava, se posicionava e era reconhecido como uma autoridade no campo de estudos dele. As pregações dele me impactavam, falavam comigo, porque eu vivia também essa realidade igrejeira, denominacionalista, de uma maneira muito forte. Mas hoje eu não tenho encontro com os posicionamentos que ele possui. Não é um acadêmico ou uma figura intelectual que eu aprecie. Não tenho absolutamente nada a falar a respeito do aspecto pessoal dele, porque a gente não teve nenhum tipo de intimidade dessa natureza. Como professor, foram momentos rápidos, espaçados, porque ele tinha compromissos na TV Novo Tempo, onde ele gravava o programa dele, então não era tão constante o nosso convívio em classe. Mas hoje, que eu posso dizer assim com propriedade, é que eu não partilho das visões que ele apresenta com relação a opiniões políticas, com relação a determinadas abordagens relacionadas à vida, ao mundo, a doutrinas. Acho que não cabe como minha referência. Não é o tipo de intelectual que me chama atenção. Eu gosto e procuro conversar com outros perfis de intelectuais. Acho que ele tem ganhado o público dele de uma maneira muito notável, né? Tal como vários outros que seguem o métier dele, pastores influencers como Valadão, Malafaia, dentre outros, mas não faz parte daquilo que eu gostaria de ter como referencial teológico. Não é minha referência. Não me encontro nas ideias dele, não me vejo na maneira como ele também apresenta o conhecimento dele. Não tenho absolutamente nenhum tipo de identificação. Nenhum. Nós estamos gravando no dia 9 e num período, ontem e hoje, aí 2 dias bem conturbados. Você, exatamente isso tudo acontecendo no período que você está de volta no Brasil. Como que o coração fica vendo a barbárie, acho que não tem uma palavra mais suave para isso que está acontecendo no Brasil? Cara, eu acho que as palavras assim, elas têm muito poder. E quando você consegue encontrar palavras, nem sempre você consegue dominar o que você está sentindo, mas você consegue identificar. Eu estou numa situação de identificação de sentimentos, porque são muitos. Às vezes eu sinto tristeza, às vezes eu sinto raiva, ira, eu tenho indignação, às vezes eu sinto cansaço, porque é uma batalha muito cansativa combater o bolsonarismo, combater as ideias de Bolsonaro, da extrema-direita. É desgastante, é ingrata também, porque não traz resultado tangível. As pessoas usam muito esses termos, como nós estávamos conversando, né, antes de entrar, quer lacrar, tá falando porque quer like. Cara, se eu quisesse like, eu falava o que o Rodrigo tá falando, entendeu? Eu falaria o que o Malafaia fala. Dá muito mais like. Pô, todo mundo vê, cara. Então eu me sinto pesaroso, mas eu adotei uma postura que é a de construir espaços de segurança para as pessoas que estão mais vulneráveis do que eu e mais fragilizadas do que eu. Eu tenho pessoas na minha família que são bolsonaristas, mas eu não rompi com elas. Nós estamos muito distantes, existe um emaranhado de bagagens, de vivências que não permitiram que nós nos separássemos. Existe um evitar de dialogar e tratar sobre isso justamente para não fazer ruir o relacionamento. Mas existem pessoas que não, existem pessoas que foram expulsas, existem pessoas que foram excluídas das suas respectivas igrejas, ou tiradas de casa, ou agredidas. Então, qual é o meu papel nisso tudo? Primeiro é ser uma voz dissonante, uma voz que destoa mesmo. Eu desejo isso, eu almejo ser alguém que não corre o risco de ser confundido com um pastor bolsonarista. Esse é o meu grande, em termos e níveis pessoais, em termos
de imagem. Minha grande meta eu não quero ser confundido com um pastor bolsonarista. Tenho pavor. Em aspectos mais comunitários e mais altruístas, eu quero poder ajudar essas pessoas a saber que elas têm lugar, que elas não estão ao léu, que elas não estão impedidas de congregar, que elas não estão abandonadas, que tem gente que se importa. E eu me importo, verdadeiramente, eu quero estar com essas pessoas, sabe? E aí, os excluídos ganharam novos contornos. Se antes eu olhava para os excluídos numa perspectiva socioeconômica, hoje eu olho para os excluídos numa perspectiva teológica, numa perspectiva política, numa perspectiva familiar. E hoje isso é o que me motiva. Eu quero construir espaços que são fluidos, que são dinâmicos, que são movidos através do Espírito e que não são baseados em meros afetos ou conveniências. Então, eu não estou mais com gente que se parece comigo. Na verdade, as pessoas que eu estou hoje são bem diferentes de mim, em termos de orientação sexual, em termos de cor, em termos de faixa etária, de condição social. Tem gente muito rica, gente muito pobre, gente da comunidade LGBT, mulher negra, divorciada, feminista. Tem de tudo. E eu estou adorando isso, cara. Nunca me senti tão feliz, nunca senti que aprendi tanto. Hoje é assim que eu me sinto, com esse mix de sentimento, mas, sobretudo, com o coração cheio de gratidão por ter escolhido me posicionar e ter encontrado outros que se posicionaram, ou que esperavam posicionamentos, não tiveram e se encontraram em quem, de alguma forma, levantou a voz. Então, o que vocês fazem é promover uma lanterna, um farol, para que pessoas saibam que eu não estou louco, eu não estou sozinho, e existe um grupo, existe uma comunidade que está se movendo, e é para essa comunidade que eu quero ir. É mais ou menos assim. Caracas, é tudo isso assim, cara. É isso mesmo, é isso que a gente quer. É louco. É muito bom saber que a gente não está sozinho, né, Pablo? Muito. Pô, e estamos bem acompanhados, o cara fala italiano. Pô. Muitíssimo Cara, bem parla, acompanhado. parla que fala, é isso, né? Olha, eu vou... Um po' terra nostra, Aí, però... tá vendo? Agora, deixa eu perguntar, você é estudante italiano, uma pergunta importante agora, seríssima agora. Vamos lá. Gravíssima essa pergunta. Pra que time você torce? Cara, eu sou tricolor São Paulino. Inofensivo. Como diz os caras, é o Tricas. Não tem jeito. É inofensivo, não faz mal a ninguém, tá tranquilo, vambora. Eu até parei de falar de futebol, porque eu tô assim, tão às margens. O São Paulo é um time das margens, porque não consegue chegar nunca no centro da final. Não pega uma taça faz tempo. Olha, tenho certeza que a gente vai ter muitas oportunidades. Olha, para esse ano eu não garanto, mas a gente começa a fazer uma poupança para o ano que vem aí, dependendo quem for o convidado, fazer um podcast que ele vai levar, em... né? Sérgio, em alguma vinícola? Fala comigo no particular que você vai ver que o preço é irrisório. Olha o vendedor de livros aí, ó. Vai. Olha o vendedor de livros aí. Olha o porta a porta aqui, ó, no face to face. Tô batendo aqui, ó. Se abrir, a gente vai. Pô, lindo demais, cara. Eu espero que seja o início de um estreitamento de laços. Aprendemos um monte de coisa hoje. Imagina. Coração mega aquecido de ter alguém como você. E graças a Deus pelas redes sociais, que mesmo você estando longe, a gente continua estando perto daquilo que está passando pelo seu coração, e que seja esse ano um ano assim de muitos sonhos realizados, e que você depois compartilhe com a gente tudo isso para abençoar as pessoas que te seguem e que curtem ler tudo aquilo que você escreve nas redes sociais. Cara, sou eu que agradeço, Will, Sérgio. Eu acho que foi assim sensacional para mim poder ter conversado com vocês. Sabe que eu antes de começar os estudos da pós, eu lia muito Bauman, eu queria escrever sobre ele. E ele fala muito sobre essa efemeridade das redes, né? Tudo é líquido. Cara, mas depois que eu fui tão amparado nas redes, eu comecei a questionar o velhinho, cara. Eu falei, cara, não sei. Mas assim, eu agradeço muito, porque encontrar pessoas como vocês renovam o fôlego, sabe, dos nossos pulmões espirituais, faz com que a gente se encoraje. Eu acho que essa potência de encorajamento que vem de pessoas que são referências como vocês, falando, verbalizando com todas as letras o que pensam, sem meias palavras,
faz com que a gente siga e não se importe tanto com o ônus disso tudo, porque o bônus é muito maior. O bônus é ver gente sendo amparada, tá ligado? Então eu agradeço muito a vocês, foi uma honra, um privilégio, e agora o convite é reverso. Eu quero poder fazer um diálogo com vocês lá na Itália, demorou? Vai ser legal, vai ser legal. E você que nos assiste, pô, que alegria, né? A gente curte. Não sei se vocês podem falar que curtem mais que a gente, que eu acho meio difícil, né? Porque a gente curte pra caralho. A gente, se deixasse, a gente passaria aqui vários dias fazendo isso. Porque como Um dia nós vamos conseguir reunir a galera dessa turma que a gente traz aqui, como Sim. esse cara aí, colocar numa mesa, comer e fazer podcast comendo e bebendo. Exatamente. Aí. Vamos Você vai tomar só água, obviamente. honrando o Bauman, assim, tudo que é líquido Isso a gente aí. bebe. Era assim? Eu acho que é alguma coisa Desculpa, assim. seu Zygmunt. Eu acho que essa era a ideia do final, beber a liquidez da vida. Valeu, gente. Até a Valeu, próxima. até mais.